Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a VMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, com a contribuição aqui de executivos das grandes companhias de capital aberto, gestores de fundos, corretoras, agentes de mercado e empreendedores, para bater esse papo com vocês com a missão de tornar cada um de vocês investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui com a Taeli Klaumann, CFO da Conta Simples, sobre o negócio da empresa e como a gestão financeira ajuda e baliza a companhia para manter seu crescimento. A Conta Simples, que é uma empresa que cresceu bastante nos últimos anos, vocês já conhecem aqui do bate-papo com o Ricardo também. E nós vamos agora desvendar um pouco a operação, desvendar um pouco o dia a dia interno da companhia com a Taeli. Taeli, é um prazer recebê-la aqui no programa, prazer tê-la conosco aqui no Você com Dinheiro. Muito obrigada pelo convite, Felipe, BMC News, Com Dinheiro, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu queria começar, Taeli, eu vou puxar várias perguntas de um assunto que muito me interessa, que é a gestão financeira de uma empresa que cresce nesse ritmo. É um desafio que eu tive o prazer de viver e que é um assunto que muito me interessa. Mas eu queria que você começasse contando para quem está chegando agora, que ainda não conheceu a Conta Simples por algum motivo, ou conhece de fora, eu queria que você contasse de dentro o que é a Conta Simples. Legal. A Conta Simples é uma startup, nascemos há cerca de 5 anos atrás e nós somos especializados na gestão de cartões corporativos e gestão de despesa através desses cartões. Maravilha. Quando você fala em cartões corporativos e gestão de despesas, a gente está pensando em benefícios ou é gestão de custos, digamos, de despesas administrativas da companhia? Perfeito, é a segunda opção, Felipe. Hoje a Conta Simples, ela une 3 pilares que são super importantes para as empresas no Brasil, que é a plataforma de gestão de cartões, a plataforma de pagamentos, como uma conta de pagamentos convencional, assim como a gente conhece na pessoa física, onde a gente paga os nossos Pix, boletos, recebe, né, os pagamentos que nós temos, e a parte de software, onde a gente ajuda com algumas informações, justamente o financeiro, o controller que está do outro lado da máquina na gestão dos centros de custos, das suas contas contábeis e do seu orçamento também. E quanto tempo tem a Conta Simples? A gente está quase fazendo o aniversário de 5 anos. Super jovem. Super jovem. Quando a gente esteve aqui com o Ricardo, né, foi um dos fundadores, e a gente conversou justamente que ela começou dentro da universidade, né? E é muito interessante ver esse crescimento num tempo relativamente curto. Quantas pessoas você tem hoje, mais ou menos? Hoje nós estamos com quase 300 pessoas e cerca de metade do time bem focado dentro de tecnologia, então engenharia e produto, pensando em como arquitetar essas soluções de uma maneira em que essa jornada do cliente fique cada vez mais transparente, mais fácil para o cliente. A gente está falando 300 pessoas em 5 anos, na média contratou-se 60 pessoas a cada ano. Como é que faz orçamento num universo desse? Olha, o orçamento ele muda muito dependendo da maturidade da companhia, né? Então a maneira como a gente fazia orçamento lá no começo era muito baseado em caixa, né? Quanto dinheiro eu vou ter para investir nesse próximo ciclo? Hoje é um pouco diferente, né? Então hoje a gente tenta entender um pouco mais quais são os grandes direcionamentos estratégicos de produto e de posicionamento de mercado no ano seguinte, e agora a gente está num momento muito propício para falar disso, porque está todo mundo discutindo o ano de 2024, e aí junto com a liderança a gente começa sempre colocando o cliente no centro, tentando entender que produtos a gente vai construir a partir dali, que investimentos que a gente precisa fazer, seja nas equipes internas, na turma do comercial, que vai desenhar um pouco melhor o go-to-market, nos investimentos de marketing, e super importante, né, entendendo que receita e que margem que a gente entrega baseado em tudo isso. Que tem um desafio super importante, muito se discute sobre a limitação do orçamento em termos de, olha, quanto a gente vai crescer, quanto a gente vai investir, você gastar demais. Mas é um desafio para empresas que crescem, que estão nessa fase de escalada,
subinvestir, ser conservador demais e como isso trava também o desenvolvimento da empresa. Como é que vocês equilibram isso? Quando você pensa numa empresa que cresce 30%, 40%, 50% ao ano, um ano é muito tempo. Exato. É muito tempo. E você colocar no papel um planejamento de 50% é muito risco. Como vocês fazem? Vocês fazem revisões com intervalos menores desse orçamento? Vocês fazem gatilhos para liberar o orçamento? Como é que é a dinâmica para garantir que, caso a primeira linha saia um pouco do trilho, vocês vão ter espaço para remanejar? Legal, ótima pergunta, inclusive, Felipe, porque essas perguntas já são perguntas extremamente sofisticadas, né? Então já vai para uma abordagem de um financeiro que tem estrutura, que é justamente o financeiro, inclusive, que a Conta Simples atende. Fazer para uma empresa que cresce em 2 dígitos, como você comentou, às vezes 3 dígitos, como é o caso de diversas startups, fazer o orçamento uma vez ao ano, de fato, ele é só uma inspiração, né? Ele é uma realidade, talvez no primeiro, no segundo, quem sabe no terceiro mês, mas a partir desse momento você precisa começar a revisitar um pouco das premissas que foram assumidas, porque com essa maturidade de empresa, você está lançando o produto o tempo inteiro, você está aprendendo a precificar e ajustando a sua máquina de vendas. Então, como que funciona na Conta Simples? A gente senta para olhar o orçamento interno da companhia 2 vezes ao ano, então na metade do ano e no final do ano, pensando no ciclo seguinte, mas todos os quartos a gente faz um trabalho de olhar e entender se o que a gente adotou como premissa, como meta, continua uma realidade, e aí a gente vai desdobrando através da mecânica de OKRs para garantir que todo o time está respirando o mesmo oxigênio, está indo em busca dos mesmos resultados. Inclusive, quando a gente tem um movimento de crescimento desse, muitas vezes o produto que você vai estar vendendo no fim do ano não existe no começo. Perfeito. Exatamente, ainda mais num ambiente regulatório como é esse ambiente de banco, de fintech no Brasil, porque o próprio Banco Central no Brasil estimula muito, né, essa disrupção tecnológica, ele vem olhando para isso com muita atenção. Então tem diversas resoluções e regras que elas vão mudando ao longo do ano. Então não só às vezes a gente está falando de um produto que a gente não tem vezes que a gente está falando de um cliente que a gente ainda não tem dentro de casa, mas quer passar a trazer um perfil de cliente diferente, mas em alguns casos também está discutindo um ambiente regulatório que vai ter alguma alteração de regra. Quando, dificilmente a gente vê uma empresa que começa pelo CFO, né? A empresa começa em vendas ou em produto, né? As startups às vezes começam em tecnologia, mas a figura do CFO, existe uma visão um pouco mais antiga de que é aquele segurador de rédeas, né? A trava. Mas cada vez mais o que eu tenho visto é justamente um papel estratégico do CFO como alguém que tem uma visão global da companhia e uma boa interlocução com todas as áreas. E aí eu queria ter a chance, e eu fico feliz de tê-la agora, de passar essa bola para quem está vendo essa transformação e perguntar qual o papel de um CFO numa startup. Ótimo. E que prazer responder essa pergunta. Eu acabei não contando para você, mas os primeiros 17 anos da minha carreira eu fui de indústrias tradicionais, então empresas centenárias, globais, multinacionais, onde você já tem uma consistência de resultado, então você já tem uma expectativa do que você vai entregar no ano seguinte, o que é a margem que você pode prometer para um investidor ou na bolsa de valores. No caso de uma startup é bastante diferente, né, essa equação, né, startup, ela tá se redescobrindo a cada quarter, a cada semestre, porque muda o DNA dela. Quantas startups que a gente, inclusive, conhece que vão pivotando seus modelos de negócio conforme vai se aprofundando. Então aí o papel do CFO, ele é um papel de gastar efetivamente a sola do sapato. O que eu quero dizer com gastar a sola do sapato hoje no mundo virtual, né? É de permear outras áreas,
várias outras discussões. Então, vou trazer a abordagem para o caso da conta simples. Como CFO, eu não posso me ater a uma discussão de contas a pagar, a receber, tesouraria, controladoria. Eu preciso entender também como está a minha área de segurança, quais são os riscos de cybersecurity que eu tenho, quais são os produtos que a gente espera lançar, como é que o ambiente regulatório tem se comportado. Isso dentre diversas outras discussões que são extremamente importantes. Então, como que a gente consegue fazer isso? Justamente participando ativamente dessas discussões, entendendo desde lá da ponta do nosso cliente e como é que a gente toca o cliente de diferentes maneiras e qual é a dor de cada um dos times que a gente tem dentro da companhia. Porque quando vem um pedido, eu posso contratar uma squad nova? Como que eu vou avaliar? Se eu avaliar só sobre o âmbito da margem, provavelmente eu vou tomar uma decisão pobre, né? Que talvez seja uma decisão limitante ao crescimento da organização. Então, hoje essa decisão estritamente pelo viés financeiro, ela já não existe mais, ela precisa ser uma visão um pouco mais ampla que traga justamente esse entendimento de para onde nós queremos ir, onde estamos e quais são as opções de caminho que a gente tem para chegar lá, né? E aí é tudo muito combinado. Então, o que a gente tenta fazer na conta simples e que tem funcionado muito bem é trazer diferentes perspectivas para a mesa. Então, a gente vai discutir um investimento em CAC, investimento em ads, para trazer novos clientes por esse canal de aquisição. Poxa, vou trazer a turma de marketing, a turma de vendas, mas também vai vir alguém de produto para ver se esse é o cliente ideal e o nosso produto conversa com isso. Vai ter alguém do financeiro garantindo que isso conversa com o orçamento. Eventualmente vai ter até uma visão de investidor para ver se isso no longo prazo entrega o que a gente combinou com os investidores. Então a gente tem atuado muito dessa maneira, tentando executar o papel dos outros pares. Então, no meu caso, eu tento executar o papel dos outros diretores e C-levels, assim como puxo eles para pensar um pouco sobre o âmbito financeiro também. Isso, comentou um stakeholder importante aí, são os investidores. A Conta Simples recebeu investimento externo, correto? Correto. Como é que é a interlocução com esse investidor? Como é que é o alinhamento? Como é levar para a mesa esses projetos de crescimento e ouvir as expectativas de crescimento do capital do investidor financeiro? Legal. É super importante, porque o investidor, ele aloca algum recurso dentro da empresa porque ele acredita que nós vamos ser capazes de retornar algo maior do que ele sozinho, né? Então é por isso que ele investiu, nesse caso na Conta Simples, mas em diversas outras startups é exatamente a mesma situação. Então a gente tem alguns ritos com os nossos investidores. Tem os ritos mais tradicionais de reporte das informações, então mensalmente a gente vai lá prestar contas, né, do que a gente tinha prometido. Então, assim como a gente faz o ciclo de orçamento anual, a gente valida com os investidores o que nós vamos entregar no próximo ciclo, né? Dentro desse quarter, dentro desse semestre ou dentro desse ano. E aí, além desse rito de reporting, a gente tem também quando tem projetos estratégicos, porque o que a gente busca no nosso investidor não é só o dinheiro, é o que a gente chama do smart money. Então, hoje, a Conta Simples tem investidores que já fizeram ou fazem parte de bancos no Brasil, de fintechs, e com isso eles conhecem muito bem esse ambiente. Então, eles podem nos assessorar quando a gente quer construir, seja um produto, uma maneira de monetização ou uma estrutura de precificação diferente, ajudando a gente a aprender um pouco mais rápido. Além disso, também existem investidores que são especialistas em determinado perfil de cliente ou em determinado tipo de tecnologia. Então, a gente tenta construir no nosso conselho um mix de perfis que traga esse valor para dentro da companhia. E aí, no caso da Conta Simples, nós somos bastante audaciosos, a gente utiliza bastante os conselhos dos investidores, porque são pessoas que têm interesse no sucesso da companhia. Então, a gente tem por hábito fazer diversas reuniões com eles para tentar extrair o máximo de valor. E uma coisa curiosa que eu acho que a gente faz um pouquinho diferente, Felipe, a gente escolheu ter 2 boards. Então, a gente tem um board Brasil e nós temos um board internacional. Por quê? Porque tem muita disrupção de Brasil que é só o investidor local aqui que sabe opinar, mas tem muitos players fora do Brasil e em outros países que têm feito coisas muito interessantes e que têm nos permitido também aprender com a jornada deles lá. E quando
Você comenta dessa internacionalização. Aqui a gente tem no Brasil Drex, tem aqui no Brasil Pix. O mercado transacional aqui é muito forte. E mesmo a regulação em valores imobiliários é também bastante desenvolvida, né? Mas isso traz uma série de desafios para o player que entra no Brasil e uma série de oportunidades para o player que está aqui e olha para fora. Vocês olham essas oportunidades, vocês têm... o Brasil é um mercado gigantesco, então é normal que a startup comece no Brasil, ela ou traga uma solução estrangeira e fomente no mercado local, ou ela nutra suas informações, seus produtos primeiro no mercado local antes de pensar na expansão global. Vocês olham o movimento global com carinho ou o negócio agora é o Winning Brasil? A gente sempre observa o que está acontecendo fora de casa. A gente tem mercados que estão alguns passos à frente do Brasil e alguns que estão alguns passos atrás. Então a gente observa até para aprender um pouco com eles. Mas hoje a gente ainda não vem olhando com desejo para expandir a conta simples globalmente. Exatamente pelo ponto que você trouxe. O mercado brasileiro é muito grande e o perfil de empresa que a gente atende, ela ainda é muito mal atendida no Brasil. Então tem um espaço para ocupar, que ele é bastante importante, né? Então, o que a gente busca na conta simples é justamente tornar mais simples essa jornada do financeiro, né? E aí, lembrando que a gente olha muito para empresas que têm... Se a gente pensar no SMB, né, empresa pequena e médio porte, se a gente distinguisse entre tamanho PMG, a conta simples olha o tamanho M do SMB. Então, esse padrão de empresa, ele já tem alguma complexidade, então ele precisa de apoio na gestão de despesa, porque às vezes não tem um ERP tão parrudo, às vezes o time financeiro é um time um pouco mais enxuto e que começa a ter um pouco de complexidade de governança, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer uma boa gestão do caixa, uma boa gestão dos cartões, uma boa gestão de seus pagamentos, e é aí que a gente entra. Então a gente vem olhando para o mercado global, aprendendo com eles, quem sabe um dia não chega a nossa vez de expandir para lá também, mas hoje a gente quer mesmo ajudar as empresas que estão aqui no Brasil. Agora, com esse diálogo com as empresas médias, o pessoal de produto te procura, fala, olha, eu estou encontrando um desafio aqui, como é que você que olha uma empresa de um porte um pouco maior resolveria? Maravilhoso. Sim, muito. Toda semana a gente tem essas conversas, porque se o nosso cliente, ele é o controller, ele é o financeiro dos nossos clientes, nada melhor do que perguntar para o cliente interno que está dentro de casa, né? Inclusive, a gente tem uma área de tesouraria super forte dentro da Conta Simples, representada pela Luciana, que lidera essa discussão. E a Luciana, eu acho que uns 30% do tempo dela é respondendo pergunta de produto para tentar tornar essa jornada o mais fácil possível. Que bacana aí. Aproveitando, você comentou também de ter o board Brasil e um board exterior. No conjunto de acionistas, vocês têm acionistas estrangeiros também? Nós temos um cap table, uma estrutura societária bem variada e que também com vários estrangeiros que já têm uma grande reputação em investimentos em bancos digitais e fintechs. Então, nesse cap table, quando vai ter acesso o investidor que está assistindo a gente agora comprar açãozinha lá na bolsa? Sobre um IPO, a gente sonha com esse movimento, mas a gente acha que ele é um movimento que ele ainda está um pouco mais longe, no caso da Conta Simples, porque a gente está tão conectado a essa preocupação de entregar um produto muito bacana para o nosso cliente, e nós somos muito jovens, né? Nós vamos fazer 5 anos de vida, então a gente acha que a gente quer ter uma estrutura muito mais parruda até o momento de fato, abrir capital e colocar as ações disponíveis aí para a pessoa física também. A gente sempre pergunta, porque quando for abrir o capital, você tem que vir aqui antes para fazer o roadshow, né? Com os nossos investidores e telespectadores. Está combinado, pode fazer o convite que nós viremos. Maravilha. Quando a gente pensa esse cap table, tem uma dinâmica, eu até comentei sobre a entrada dos investidores por essa dinâmica, a construção dos conselhos, porque muitos dos investidores, especialmente em venture capital, eles têm prazos definidos de investimento. E esses prazos definidos, muitas vezes, vão gerar perspectivas distintas sobre o negócio. O fundador, geralmente, vê a empresa como um filho, ele quer ver a eternidade da empresa e ele espera
que a empresa dure para sempre. O investidor, o fundo, geralmente tem um mandato que ele precisa cumprir e ele precisa obrigatoriamente sair da companhia. Como é que é essa gestão de perspectivas de prazo nas conversas com os investidores? Tem que ser uma relação transparente, né, Felipe? Porque se não for transparente, inevitavelmente em algum momento você vai ter uma parte puxando para uma decisão e outra parte puxando para outra sem entender por que a interlocução não está funcionando. Então, a gente tem as portas muito abertas com os investidores, mas sem perder o nosso foco. Qual é o nosso foco como companhia? Atender bem aos nossos clientes. E aí, claro que o fundo faz o papel dele de nos provocar a pensar quando o mandato dele está chegando a fim. Se a gente está pensando em algum tipo de liquidez, se tem algum movimento programado, eventualmente se for algo mais importante para eles, muitas vezes a gente pode fazer um trabalho de meio de campo, apresentando às vezes investidores menores que entraram mais no início da companhia, investidores maiores, que tem um termo que se usa muito no mundo de startup, que é o limpar o cap table, né? Que é quando você vai lá e recompra ações de muitos anjos, investidores seed. Então, também é um trabalho que a gente pode fazer para apoiar esses pequenos investidores que foram tão importantes no início da companhia, mas a gente não pode esquecer que o nosso foco como organização é atender o cliente e entregar a performance e resultado da companhia, que é crescimento de receita e crescimento de margem. Sem dúvidas, e muitas vezes a dor quando uma empresa chega em gargalos de capital, e esse é o grande problema, por isso que a gente tem que gerir liquidez com tanta cautela. Porque uma vez que você tem um problema de liquidez, você para de pensar desse jeito. E aí você começa a responder a incentivos de curtíssimo prazo. Por isso é fundamental ter esse planejamento que te deixa confortável em tomar as decisões estratégicas que precisam ser tomadas na companhia. Como é que tem sido esse movimento, como é que tem sido a conversa com os investidores nesse ciclo de juros altos? Eles têm trazido mais para a mesa a capacidade de geração de caixa, eles têm provocado mais, eles têm conversado, vocês têm escutado ali do primo, né, que é investido pelo mesmo fundo, essa dor, como é que tem sido essa dinâmica para o momento atual da economia? A gente viveu em 2022 uma provocação muito grande no mercado de voltar a olhar para os financials que estavam sendo entregues, porque durante alguns anos no Brasil e no mundo também houve muita liquidez, tanto por parte de venture capital quanto private equities, que fez com que muitas empresas passassem a queimar muito mais caixa, né, buscando um crescimento cada vez mais acelerado. E em 2022 a gente voltou, né, às bases, né, de entrega, o back to the bases financeiro, que é entregar sim crescimento em receita, mas entregar crescimento em margem e trazer modelos de negócios cada vez mais sustentáveis. Então, essa provocação, desde 2022, eu acho que ela veio para ficar. Eu não sei se ela vai mudar novamente algum dia. Nunca diga nunca, pode ser que em algum ciclo no longo prazo isso aconteça, mas eu acho que hoje a gente tem um mercado mais maduro, tanto do lado do venture capital, dos fundos de investimento, quanto do lado das startups, porque nós também tivemos a nossa responsabilidade sobre o efeito que foi gerado em 2021 e 2022, que foi o de ceder, o de acreditar que tudo que foi colocado no Excel e no planejamento vai ser executado no médio e no longo prazo. E eu acho que agora está todo mundo mais consciente, né, do que é possível, muito mais consciente em buscar de fato as variáveis que podem ser entregues. Então não vejo mais espaço tanto para startups prometerem planos que não vão ser entregues, quanto para investidores solicitarem que seja, né, construído um planejamento que queime muito caixa e que eventualmente coloque a companhia em um momento delicado. A gente vê um retorno a alguns princípios iniciais do private equity, que eram comprar empresas que iam se pagar no caixa. Antigamente, quem está chegando mais recentemente no mercado, talvez estranho, mas antigamente você comprava a empresa, private equity, tinha os movimentos de MBO também, LBO, você comprava a empresa esperando que ela se pagasse. Olha que maravilha! Não é só spray and pray.
Você compra todo mundo e espera alguém valorizar. Não, você esperava que a empresa gerasse caixa. Olha que coisa maluca. E agora a gente está voltando um pouquinho para isso, né? Exato, e nada mais saudável do que isso, né? A gente tem muitas conversas sobre isso quando a gente vai construir, por exemplo, um produto novo, um posicionamento para um novo perfil de clientes, porque a gente tem buscado sair com produtos do forno que já sejam autossustentáveis, né? Que não queimem caixa. Por quê? Porque eu quero que aquilo comece a gerar resultado tanto para a companhia quanto para o cliente no primeiro dia de operação. E isso é uma mudança de mindset bastante importante, né? Que aconteceu ao longo desses últimos meses. Muito bem. Essa é uma mudança super interessante e, como você disse, provavelmente veio para ficar. Ela é uma mentalidade mais perene do que a gente estava vivendo um ciclo que de fato é difícil acreditar que ele perdurasse muito, né? Investir simplesmente para não deixar parado não era uma coisa que fazia muito sentido. E caminhando para o final do primeiro bloco, deixar uma pergunta que tem a ver com isso. O caixa é rei? O caixa é rei, com certeza. O caixa é rei e o planejamento de caixa, com certeza, também é muito relevante, né? Uma das coisas que eu percebo que mudou muito, buscando a sua pergunta anterior, é a maneira como as startups e as empresas que ainda buscam algum tipo de captação de investidores no mercado se posicionam. Antigamente, assim, 2020, 2021, início de 2022, muitas startups achavam normal navegar com o seu caixa quase até o prazo final de vida, né? Então, captavam seus investimentos faltando 1 mês, 2 meses, 3 meses para terminar o caixa. Esse é um cenário que mudou bastante. Hoje, quando você vê que as startups se abrem, né, para a discussão de novas rodadas, novos aportes, geralmente elas têm pelo menos 1 ano de caixa, que é para que elas tenham tempo de sobra para conversar e demonstrar, né, o seu track record, o seu plano de negócio, como ela espera investir aquele dinheiro e também evitar que ela fique refém de uma situação gerada, né, por uma decisão equivocada de postergar a decisão de buscar o aporte no timing correto. E aí você acaba tendo que aceitar o que vier na porta. Exato. Eu não queria chegar nesse ponto, mas é exatamente isso. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Taeli Klaumann, CFO da Conta Simples, naturalmente sobre o negócio da Conta Simples, mas inevitavelmente sobre a carreira da Taeli, sobre como atuar com a posição e a função de um CFO em uma startup, uma empresa com crescimento acelerado, como são as consequências de tudo isso e as interlocuções com o mercado, as interlocuções com os investidores, aí para trazer para vocês sempre esse papo de valor que ajuda você a pensar um pouco mais, criar sua própria opinião, se tornar um investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Taeli Klaumann, CFO da Conta Simples, sobre o papel de um CFO numa startup, como é montar esse orçamento no ambiente de crescimento, como viver esse mundo dando as conduções de gestão necessárias, naturalmente um pouco sobre a vida da companhia, sobre o dia a dia da empresa, mantendo sempre a missão aqui do programa de trazer essas informações complementares para tornar você, telespectador aqui da casa, um telespectador melhor a cada dia, um investidor melhor a cada dia. Taeli, a gente comentou no último bloco sobre alguns detalhes sobre a própria elaboração e condução do orçamento ao longo do ano. Vou fazer uma pergunta. No trade-off entre flexibilidade e controle, você tem uma área, ela leva o orçamento do ano. Quanto de flexibilidade essa área tem para alterar o próprio orçamento? O que eu quero dizer? Naturalmente, se ela precisa de uma linha adicional de receita, ela vai precisar ajoelhar no milho. Vai lá bater na porta, e a gente vai comentar sobre esse processo de bater na porta também, mas o orçamento que está dado para a área. Eu tenho
um orçamento para um headcount. Eu quero quebrar esse orçamento em 2 headcounts mais baratos. Essa liberdade fica no gestor ou mesmo isso tem que ser aprovado com o comitê de finanças? Vou tomar liberdade de ficar em cima do muro. Opa. Eu acho que a resposta é depende. Depende muito do grau de maturidade de quem estiver pedindo. Às vezes, na mesma empresa, no mesmo momento, você vai ter lideranças que você vai dar muita liberdade e autonomia, porque já sabem navegar nesse ambiente. E lembrando que, quando a gente fala de uma gestão de um P&L, uma gestão de um caixa, a gente não pode olhar só o viés financeiro, tem diversas outras métricas e indicadores que são extremamente relevantes numa companhia e que não são financeiros e que muitas vezes eles nos ajudam a tomar decisões muito melhores do que o próprio direcionador financeiro. Mas você também pode ter o outro perfil, alguém que está exercendo uma cadeira de liderança e construindo seu orçamento pela primeira vez, pessoas que são mais criativas no movimento de alocar os seus custos e despesas, porque a gente também tem que entender que dentro da estrutura de um resultado, não é porque você vai gastar R$1 numa linha que ele significa o mesmo R$1 numa outra linha. Pegando especificamente o seu exemplo, né, Felipe? Poxa, se eu tenho um salário de R$10.000, eu posso dividir em 2 pessoas de R$5.000? Não é a mesma coisa, né? Porque você tem em cima disso benefícios que vão ser duplicados, você tem ali os impostos que você precisa fazer uma avaliação mais minuciosa. Se a pessoa estiver trabalhando fisicamente, você vai usar 2 cadeiras, 2 computadores, vai gastar energia elétrica em dobro. Então, isso só para citar um exemplo, né? Então, não é que as coisas são equivalentes, mas sim, como financeiro, você pode trabalhar dando um pouco mais de autonomia. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de estabelecer as grandes diretrizes do que a gente quer buscar como companhia. Se a gente estiver entregando os grandes drivers, que geralmente são de receita e margem, fica muito mais fácil a gente sentar e trazer flexibilidade para dentro dessa discussão. Se a gente estiver com dificuldade de entregar esses 2 pontos, fica muito mais difícil. Por quê? Porque a própria gestão de caixa, ela precisa ser mais minuciosa. Você não vai mais olhar a caixa semanalmente, você vai olhar todos os dias. Você não vai mais fechar sua projeção de forecast a cada quinzena ou a cada mês, você vai olhar toda semana. Então depende muito do resultado que está sendo entregue pela companhia e da senioridade de quem está à frente desse orçamento, para a gente decidir se dá ou não dá autonomia para a pessoa fazer a escolha sozinha. Você comentou sobre gestão de P&L também. A gente está falando de margem e falou de caixa. Fechou o bloco anterior falando de caixa. A gente está acostumado a ver o problema da restrição de caixa na frente do lucro. Mas como é a gestão de lucro? Porque a gente sabe também tem companhias que elas conseguem rodar gerando caixa, porque a principal despesa é, por exemplo, depreciação, então a despesa que não reflete em caixa, e ela vai rolando a sua vida em cima do caixa que ela gera, sem gerar lucro. O que também é uma situação que no longo prazo não é a melhor possível. Como esse equilíbrio, como é chamar a gestão, chamar os outros gestores para a realidade de que ainda que a gente não tenha dificuldade de caixa, a gente está sobrevivendo, mas olha, eu preciso olhar a margem. Isso é um trabalho feito a muitas mãos, né? Porque a gente até brinca bastante lá dentro da Conta Simples que no final, tudo vai parar dentro dos resultados financeiros da companhia. Então, quando você olha o EBITDA, os soluços que acontecem ao longo do mês, assim como as entregas adicionais, eles vão ser refletidos dentro do EBITDA da companhia ou em outros indicadores de margem, dependendo do que você está utilizando para gerir o seu negócio. Então, eu acho que o primeiro grande ponto é retornar à discussão de transparência. Assim, quanto mais você prepara os líderes, os diretores, os gerentes sêniores, o C-level, para entender o que é o EBITDA, o que é uma margem bruta, o que é uma margem de
contribuição, o que é CAPEX, o que é OPEX, o que é um custo ou uma despesa fixa e o que é variável. Mais bem preparados eles estão para tomar as suas próprias decisões, né? Porque senão as pessoas pensam como o bolso da pessoa física e na empresa não é assim que funciona, né? Quando a gente vai falar do resultado de um negócio, a gente precisa entender o que é a fotografia daquela empresa, né? Poxa, meu caixa está bom hoje, mas minha margem, meu modelo de negócio, meu lucro, ele é sustentável a longo prazo? Então, se for só o financeiro levantando essa bandeira, não vai dar certo. Tem que ser um trabalho a muitas mãos, por quê? Porque quem vai se corresponsabilizar por tudo que acontece e permeia o P&L são as lideranças que estão espalhadas pela companhia. E aí, lucro tem que ser uma palavra de ordem na empresa. Mesmo que ele não seja realidade hoje, ele tem que ser a busca da empresa. Afinal de contas, aqui a gente está falando com um público que não é uma ONG, né? Não é uma ONG. Então, no fim, todo mundo está buscando dar lucro em algum momento e retornar esse lucro, né? Seja para os seus investidores, como a gente falou, para os fundadores, para os próprios colaboradores, mas o grande objetivo de uma empresa dentro de um sistema capitalista é buscar o lucro. Então, ele não pode ser uma pauta velada dentro da companhia. E indo para aquela pergunta que eu falei que ia voltar depois. Ok, estou numa empresa, tenho uma velocidade de crescimento grande, muitas vezes o que vai formar meu ano não é conhecido no ano anterior. Como é que eu vou lá ajoelhar no milho, pedir um orçamento a mais para montar o produto novo? Aquele produto que não estava no orçamento, apareceu uma oportunidade, eu preciso desse orçamento. Como eu faço? Legal, essa é uma provocação muito real, é o que a gente está vivendo agora. A gente vem tendo reuniões muito fundamentalistas, não sobre o que a gente quer entregar de resultado em 2024, mas sim, principalmente sobre 2025, 26 e 27. E aí parece uma pauta muito etérea, né? Como assim, chuta a bola para frente e sai correndo para pegar essa bola lá daqui a alguns anos. O que a gente tenta fazer primeiro, trazer diferentes perspectivas para a mesa. Poxa, vamos falar de um produto ou vou falar de um posicionamento de empresa? Vamos trazer quem sabe falar daquele tema junto com o financeiro para a gente tentar construir algum tipo de modelagem que a gente comece a criar a expectativa. Então, se eu construir esse produto com base nessas premissas, que tipo de resultado eu posso esperar ter no curto, no médio ou no longo prazo? Legal, esse produto que eu estou lançando, ele é um produto que ele tem uma precificação simples ou eu posso plugar add-ons, né? A gente estava falando um pouquinho aqui no making off sobre companhia aérea, né? Companhia aérea, você vende o bilhete aéreo, que é o principal. Mas quantas companhias aéreas que vocês conhecem que você pode pagar pelo assento, você pode pagar por fazer um embarque privilegiado, você pode pagar pela comida que você está comprando dentro da aeronave, que são add-ons que você vai plugando e que melhoram a sua gestão, a sua receita gerada e também a sua margem. Então, esse exercício do ajoelhar no milho nada mais é do que vamos trazer todos os dados que a gente tem, dados de mercado endereçável, dados de mercado interno que a gente tem, de produtos, de estruturas de times que a gente tem, como que isso conversa com a nossa missão e a nossa visão como companhia, e aí você começa a colocar isso para dentro de um Excel ou de um sistema de planejamento para tentar entender qual é a expectativa que pode ser criada. Ah, legal. Então, se eu posso criar a expectativa de duplicar a minha receita em alguns anos com base nesses produtos, quanto que eu posso investir? E aí, lembrando que é muito importante que a despesa e o custo, eles sempre chegam. A receita, nem sempre, né? A receita depende de muitas variáveis para ser entregue. Então, algum grau de conservadorismo, ele é interessante ser embutido nesse planejamento também, porque a rota, ela não é linear, né? Você pode saber em que direção você tem que ir, mas você vai com algum grau de curvatura até chegar no objetivo que foi proposto. E já teve produto cortado por falta de margem? Já teve, com certeza. Custo, despesa e que se aplica a produto é como unha. Toda semana tem que olhar e tem que aparar, porque
às vezes uma não decisão, a procrastinação da decisão, ela pode custar muito mais caro do que você viver aquela dor naquele momento, de desligar um produto. E aí, muitos momentos a gente se pega discutindo, né? Poxa, mas eu tenho clientes que valorizam muito esse produto, como que eu vou desligar esse produto? E aí, se a gente pensa nesse mesmo cliente que é tão importante pra gente a longo prazo, se eu não conseguir materializar aquele produto num retorno financeiramente viável, eu como empresa vou quebrar. Então esse cliente ele não vai mais me ter como um fornecedor, então isso também vai gerar um impacto para ele. Então muitas vezes é melhor viver a dor no curto prazo do que tentar evitar essa dor e ir procrastinando ela, porque ela vai crescendo conforme o tempo passa. A gente está falando de produto, querendo ou não, é uma queda de braço entre uma área e outra da companhia, que é justamente você tem a área de produto, ela precisa criar produtos, a área de venda precisa vender aqueles produtos, então elas acabam inevitavelmente vendo ali na restrição financeira um contraponto. Mas existem outras formas de crescer, existe crescimento inorgânico também. Vocês olham para M&As e a M&As tem toda uma questão interessante, porque geralmente elas já ficam associadas ao financeiro e como a gente vai mensurar essa sinergia. Vocês têm olhado crescimento inorgânico lá na Conta Simples? Sim, a gente olha com alguma frequência. Nós fizemos, inclusive, uma aquisição no ano passado de uma empresa que é um SaaS, se chama HackerEds. A HackerEds ela é especializada em ajudar a fazer a publicação das suas campanhas, investimentos em ads, justamente porque era uma dor, né, dos nossos clientes. Então a gente está sempre de olho, tá, Felipe? E a gente vem olhando muito para o longo prazo, tentando entender como é que a gente melhora essa experiência para o financeiro de uma maneira mais horizontal. Então, quero ter cada vez um Pix mais fácil de ser utilizado, um pagamento de boleto que funcione, um cartão de crédito que já concilie todos os seus sistemas integrados com todas as plataformas que forem necessárias, ao mesmo tempo em que no futuro, por que não pensar numa verticalização? Se a gente estava falando de PNL, se dentro do meu PNL a primeira linha de importância é folha de pagamentos, como que eu posso ajudar a gerir folha de pagamentos? A segunda linha mais importante é investimento em marketing, em ads, como que eu ajudo a gerir esse investimento em ads e melhorar o retorno dessas campanhas? Em gestão de viagens, a gente estava falando de companhia aérea, como que eu ajudo também nesse requisito? Então a gente vem olhando principalmente nesse momento de uma maneira mais horizontal, mas a gente espera sim em algum momento passar a ter discussões verticais. E aí dentro da verticalização, é claro que o M&A faz muito sentido. E quando você pensa justamente, vocês fizeram essa aquisição, a conversa, a aquisição foi anterior à sua chegada? Como é que foi a linha do tempo? Foi anterior. Nós fizemos a aquisição da HackerEds em julho do ano passado e eu cheguei em novembro. Depois a gente vai contar essa história da sua ida para lá também, mas quando você olha o M&A, quanto do valor está na sinergia? Bastante. Nesse caso, com a HackerEds, tinha uma sinergia de base de clientes. A sinergia ela pode estar no produto ou ela pode estar em outras esferas. Nesse caso, nós temos uma base de clientes muito parecida, porque é o cliente que às vezes ele é um infoprodutor, ele faz dropshipping, ele trabalha com e-commerce, então o cartão de crédito para ele é muito importante, assim como a gestão de despesas é muito importante e, consequentemente, o investimento em anúncios para direcionar tráfego, né, porque ele estiver tentando comercializar também. Então foi super importante para a gente fazer esse cross-sell entre produtos e entre base de clientes, para que os clientes da HackerEds passassem a utilizar a Conta Simples como plataforma para gestão de despesas e os clientes da Conta Simples passassem a utilizar a HackerEds para melhorar o retorno nas suas campanhas. Então, você tem esse ganho, acaba... Esse é um ponto importante lá nos livros do Damodaran, para quem gosta, né? Fala-se muito que geralmente a empresa vale mais para quem é o dono do que para quem está fora. Por isso que você não se vê saindo M&A. A gente acha que tem muito, mas não. Se pensar que tem muitas mais empresas que não passam por M&As ao longo da vida do que empresas que passam por M&As ao longo da vida, né? Que é justamente... Você precisa quebrar essa estrutura de alguma forma, e aí vem as sinergias, né? Como você vai conseguir que essa empresa valha mais no grupo do que ela valia correndo sozinha.
Perfeito, exatamente. Não pode ser uma soma de 1 mais 1, né? Você tem que conseguir multiplicar esse resultado. Senão, não paga a conta do investimento no M&A, né? Exato, bom, excelente ponto, porque o processo de M&A é um investimento. Você tem que contratar advisors, você tem que contratar diligências, você tem que gastar tempo dos executivos. Existe um investimento no processo. Então, além do próprio custo de aquisição, você tem o custo de transação que pesa também, né? Entender isso é super importante. E voltando para a própria conta simples, como é que está a taxa de crescimento de vocês? Como vocês têm visto crescimento nos últimos anos? E o que vocês estão mirando aí para os próximos, já que a gente já está falando de 24, 25, 26? Legal. Esse foi um ano muito importante da conta simples, assim, se você me permite a analogia, é uma analogia mais informal, né, mas a gente vem falando muito que a gente saiu da segunda infância e passou para a fase de pré-adolescente de uma empresa, né, onde a gente já tem produtos muito sólidos, um portfólio bacana para os nossos clientes e que a gente começa agora a trabalhar de fato na diversificação dos perfis de clientes que a gente pode atender com os produtos que a gente já tem no portfólio. Então esse é um ano em que a gente vai triplicar de tamanho, então estamos muito felizes, e aí quando a gente fala triplicar de tamanho, cobrindo toda a discussão que a gente teve aqui, então a gente discute receita, a gente discute margem dentro de casa também, e muito a base de clientes que a gente atende. E 2024 a gente tem uma alta expectativa, porque é um ano em que a gente vai solidificar muitas das coisas que foram construídas em 2023. Então, a nossa expectativa no ano que vem, por enquanto, não é uma expectativa em relação a M&A, nem globalização, como você perguntou, Felipe, mas em crescimento dentro do que a gente já faz mesmo, fortalecendo cada vez mais os produtos que a gente já tem e, de preferência, tornando a vida do cliente mais fácil e ele percebendo e vindo e trazendo ainda mais o seu fluxo de dinheiro para dentro da conta simples. Fluxo de dinheiro, você comentou sobre viabilizar alguns meios de pagamento, que vocês consigam ir ocupando cada vez mais experiência de pessoa jurídica ainda no Brasil. É muito difícil. O pessoal acha que experiência de pessoa física é difícil com banco. Experimenta ter uma empresa, porque os bancos digitais cobrem uma lacuna, o banco, se você tem um determinado segmento de renda, você tem uma série de benefícios adicionais. A mesma pessoa que está atendida por um segmento um pouco mais premium de um banco, um personalité, um select, enfim, na pessoa física, na pessoa jurídica sofre tremendamente, porque esse espaço para o médio empresário, para o pequeno e médio empresário no banco é muito difícil. Então, vocês caminhem para resolver esses problemas mesmo, que a gente está precisando. Às vezes, problemas banais que a gente esquece de citar, assim, todas as empresas têm centenas, algumas milhares de transações, sejam de recebimentos ou pagamentos, né? Só o ato de você conseguir conciliar tudo que está acontecendo dentro do seu financeiro, eu até convido quem está assistindo a gente a calcular quantas horas e quantos dias você gasta dentro da sua empresa fazendo isso. Porque hoje a jornada financeira, ela começa lá, em qualquer que seja o seu banco, e aí você pensa que você tem o banco, você tem o arquivo KNAB de pagamento, você às vezes tem um outro software de folha, você tem um RP que não é integrado, você tem sistemas paralelos. Então, cada vez que o financeiro precisa subir ou extrair informação de algum desse lugar, montar um relatório, fazer uma análise para no final do mês conseguir entender como está o caixa, como está o EBITDA, como está a receita, é uma operação super custosa do ponto de vista de investimento de tempo do time financeiro. E é um pouco nessa direção que a gente está tentando ir. Por quê? Porque as empresas que têm um tamanho maior no Brasil, elas já estão relativamente bem assistidas pelos softwares que tem por aí, pelas estruturas bancárias. Agora, essa turma que está no tamanho M ali do SMB, é uma turma que ainda sofre muito, porque começa a ter uma operação complexa, mas a estrutura da gestão de despesas ela ainda não acompanha. Então, por isso que a gente vem investindo tanta energia em descobrir um pouco mais sobre esse mundo, sobre esse ecossistema e trazer essa experiência aí para os clientes. Quando você fala em triplicar, vocês vão triplicar em receita, mas em pessoas também?
Olha, eu espero que não. A gente ainda está no planejamento de 2024. Eu pensei que ela ia falar que espera que sim, né? Mas não, ela está segurando ali o orçamento, né? Tá certo. Esse é o meu papel como CFO, né? Não, mas a gente trabalha muito no conceito de ganhar escalabilidade através da tecnologia. Então, é com isso que eu conto durante esse planejamento de 2024. É claro que não significa que a gente não vai contratar ninguém. Principalmente dentro dos times de tecnologia, é super importante, porque se você quer ter uma operação robusta, a gente precisa trazer squads novas para construírem os novos produtos, já que as squads que estão em casa, elas estão fazendo manutenção para que tudo continue funcionando bem. Mas quando você vai montando esse jogo, você tenta ir crescendo e os próximos produtos comportando isso de modo que a margem constantemente melhore, né? No entanto, é um desafio, né? Como você disse, quando você vai criando os produtos, a squad vai sendo ocupada com a própria manutenção, com a própria sustentação, né? Então, essa demanda por gente é sempre um cabo de guerra interessantíssimo. E o que vocês têm de perspectiva, o que vocês estão pensando de produto para os próximos anos? De onde vem esse crescimento que está sendo projetado? Como eu comentei, tem um crescimento de base de clientes importante. Como a gente atende um cliente que também cresce, a gente cresce junto com esse cliente, tem novos clientes chegando. E quando a gente olha para a parte mais horizontal dos produtos, a gente vem fazendo alguns investimentos importantes no que são as novas tendências do Banco Central. Então, para quem tem acompanhado, né, o Brasil introduziu o Pix há algum tempo, mas vem falando de Pix parcelado, vem falando de Buy Now Pay Later, vem falando de outros produtos que vão estar disponíveis, alguns bancos já, né, tentando testar algumas dessas coisas. Então a gente vem com um olhar muito atento para surfar essa onda o mais rápido possível. Maravilha, poxa, realmente um papo muito enriquecedor, muito bom ouvir isso e ver de quem está construindo, de fato, né? Esses desafios, eu lembro muito quando a gente estava na pandemia, né, conversei com outros CFOs também, como do desafio de você ter esse equilíbrio, né? Continuar investindo no momento de mais incerteza, mas que que você não deixasse a falta de investimento começar a engargalar o crescimento e criar um problema onde não tinha, né? Então, entender esses desafios de forma distinta entre uma grande indústria ou uma startup, mas esse papel do CFO nessa dinâmica é muito valioso. Eu acho que até provocar um pouco essa sensação de escassez em alguns momentos, porque muitas vezes a gente aprende a ser mais produtivo onde nós nem imaginávamos que era possível, né? Então, essa é uma provocação que a gente se faz constantemente, Felipe. E a pandemia, nesse aspecto, ela foi muito positiva para muitos negócios, porque todo mundo ficou muito preocupado em caixa e aí começou a olhar com mais atenção para os custos e despesas e aprendeu que dava para fazer mais com muito menos investimento. Falta o gatilho de você parar esse perguntar. Às vezes você tem o exercício teórico, né, do OBZ, né, Orçamento Base Zero, mas eu entendo o valor, mas ele é um exercício teórico. É mentira, você não vai começar seu ano e falar, olha, vamos presumir que eu mandei todo mundo embora, aí eu vou recomeçar contratando. Não, isso existe. Ninguém faz isso de verdade, ninguém faz isso na prática. Cabia muito bem no livro da década de 70 que eu li isso a primeira vez, mas na realidade é diferente. Assim como sua receita é diferente, você conta já sua receita recorrente de quem é cliente por assinatura, enfim. Então, poxa, essa troca e essas provocações para sentar e rever alguns pontos de verdade, acho que é uma provocação valiosíssima. Acho que o papo hoje foi muito valioso. Queria agradecer a sua participação. Espero que o público tenha também gostado e aproveitado um pouco do que eu pude aproveitar aqui nesse bate-papo com você. E eu queria também te deixar à vontade, deixar as redes sociais da Conta Simples, deixar ali o canal para quem quiser, quem está nesse M do SMB e queira
entrar em contato com vocês, virar cliente, enfim, bater um papo, ou até seguir mesmo o material que vocês produzem na rede e aprender um pouco mais com vocês, fica à vontade de deixar seus contatos. Legal, muito obrigada pelo espaço, Felipe. Então, quem quiser, fica aqui o convite para seguir, seja a nossa página, contasimples.com.br, ou o nosso Instagram, Conta Simples. Lá a gente divulga diversos materiais para ajudar a vida do financeiro em relação à gestão de despesas, a gestão dos cartões corporativos, o entendimento do que pode ser essa plataforma que une software, pagamentos e gestão de cartões corporativos, tão sonhada e tão comentada fora do Brasil, que agora também está disponível para todo mundo aqui. Maravilha, Thaeli. Mais uma vez, muito obrigado pelo papo, foi realmente fantástico. Eu espero que vocês voltem aqui, inclusive voltem para fazer o roadshow do IPO. Combinado. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Thaeli. Muito obrigado à Conta Simples por liberar aqui a participação da Thaeli para esse bate-papo maravilhoso. E muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês principais figuras do mercado, gestores, administradores, corretores, executivos de empresas de capital aberto, mas também empreendedores que fazem o mercado financeiro, que fazem a economia brasileira acontecer. Esse programa, como eu comentei, é uma parceria da Com Dinheiro com a BBC News. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os produtos da Com Dinheiro, entender como ela pode ajudar os seus investimentos ou seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br. Quer deixar o seu retorno também sobre o programa? Comentar um pouquinho sobre os convidados, sobre a dinâmica do programa, quem você gostaria de ver aqui conosco? Mande lá um e-mail para a gente, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. É sempre um prazer receber o feedback de todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima, nesse mesmo horário.